Hoje é dia 2 de junho e nós estamos falando a respeito de provérbios na perspectiva da vida sentimental. No mês de junho, você tem o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. Então, nesse mês, nós vamos tratar de provérbios nessa perspectiva. Então, vamos aqui à leitura de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, nos fala o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Nessa primeira parte que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 2, nós vemos que aqui existe um manual, um roteiro, um caminho que esse capítulo revela para nós de como encontrar o temor ao Senhor. Ontem nós lemos Provérbios capítulo 1 e em Provérbios no capítulo 1 nós vimos, aqui voltando no capítulo 1, no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós falamos que o temor do Senhor significa o respeito extremo ao Senhor, colocar a Deus em primeiro lugar, e que quando nós procuramos alguém para ter um relacionamento conjugal, precisamos procurar alguém que tem o respeito extremo pelo Senhor. Porque a pessoa que tem o temor do Senhor, ela vai ter o comprometimento com o casamento. Uma pessoa que não teme ao Senhor, ela não dá importância para a separação ou para o divórcio. Ela pensa, se acontecer qualquer coisa, eu separo, eu divorcio. Mas a pessoa que tem o temor do Senhor, ela sabe do compromisso do relacionamento conjugal. Ela sabe do compromisso de dizer para alguém que quer namorar com aquela pessoa. Ela não vai brincar com os sentimentos da outra pessoa. Uma pessoa que tem o temor do Senhor é uma pessoa que não vai ser narcisista, aquela pessoa que pensa somente no seu próprio interesse, que pensa no seu próprio umbigo, que só pensa nela e pensa que o outro tem que ficar sempre debaixo da vontade dela para fazer as vontades dela. Uma pessoa que tem o temor do Senhor sabe que quando entra em um relacionamento conjugal, tem, antes de tudo, o compromisso de servir ao outro, e que é servindo bem ao outro, amando o outro, que recebe também como retribuição o amor do outro. O que tem o temor do Senhor, quando recebe o amor do outro, sabe que também deve servir, que também precisa retribuir, que também tem o compromisso de cuidar do relacionamento, que o relacionamento é uma mão de é uma rua, um caminho de mão dupla, vai e vem. Mas aquele que não tem o temor do Senhor, ele já não tem esse compromisso com o cuidado do outro. Então nós lemos isso no capítulo 1 ontem, e que nós falamos sobre não entregar o coração para qualquer pessoa. Agora aqui no capítulo 2, nós vemos que existe um manual, existe um roteiro, existe um caminho para se receber o temor do Senhor, para se entender o que é o temor ao Senhor. E aqui nós temos no versículo 1, ele diz assim: Filho meu,
se aceitares as minhas palavras. É necessário, antes de tudo, aceitar a palavra de Deus. Aceitar, estar disposto, estar disposta a aceitar, a ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que são teimosas, pessoas que você fala, essa pessoa não é para você, porque essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Mas a pessoa fala, mas eu quero. Então a pessoa não aceita a orientação dos pais, não aceita mesmo que os pais mostrem detalhadamente, com argumentos, mostrando que a pessoa não tem compromisso com Deus, a pessoa não aceita aquela palavra. Ou às vezes a pessoa diz: eu quero alguém para me satisfazer, eu quero alguém para fazer as minhas vontades. Então ela não aceita a palavra de Deus que, quando fala a respeito do casamento, do namoro, do noivado, que antes de um relacionamento, antes de de ter intimidade com alguém, que é necessário que essa pessoa passe por um crivo, que essa pessoa mostre que ela tem um compromisso, ela pode, que essa pessoa não tem um compromisso com a palavra de Deus, se ela não aceita essa palavra, ela não vai dar importância para o sentimento do outro. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, a pessoa que tem o temor ao Senhor, ela precisa primeiramente aceitar a palavra, ela precisa ter um compromisso com conhecer a palavra. E depois ela precisa amar essa palavra e esconder no coração dela. No verso 2, se você aceitar as palavras e esconder os mandamentos para fazer atento à sabedoria o teu ouvido. O verso 2, quem você escuta? Porque muitas vezes, veja o versículo 2, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido. Você precisa fazer com que o seu ouvido esteja atento às palavras de Deus. Às vezes as pessoas entram em rodas para ouvir conselhos de pessoas que dizem: vamos sair aí com todo mundo, nós temos que curtir, nós temos que aproveitar a nossa juventude, nós temos que curtir o nosso tempo aí, depois a gente vê se a gente casa ou se a gente não casa, com quem a gente fica. O versículo 2, ele fala que aquele que teme ao Senhor, ele faz o seu ouvido ficar atento à sabedoria. Ele não vai entrar em rodas de conversa em que as pessoas estão falando contra a palavra de Deus. Ele vai entrar em rodas de conversa em que as pessoas estão falando sobre assumir um compromisso com alguém. Você gostaria de saber que você está sendo usada como um objeto de prazer de alguém que vai usar você e depois vai descartar como se você fosse uma folha de papel, como se você não tivesse o seu valor? Algumas pessoas pensam, mas é muito bom, porque a gente vai curtindo e tem algumas pessoas que entram nesse caminho e acabam se ferindo e se machucando, se apaixonam pela pessoa e depois ficam com muitas feridas no coração. Não entre por esse caminho. Tem muitas pessoas que jogam seu tempo fora, vivendo nesse caminho. Depois ficam cheios de mágoas, ficam marcados e ficam cheios de decepção e dizendo: não existe ninguém que preste. Tanto homem quanto mulher. Homens que dizem: nenhuma mulher presta. Mulheres que dizem: nenhum homem presta. Por quê? Porque entregaram seu coração para uma pessoa que não deveriam ter entregado, porque ouviram o conselho do amigo, da amiga. Então o verso 2 fala: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento.
Verso 3: E se você clamar por entendimento e por inteligência alçar a tua voz, significa se você pedir a Deus, Deus, eu quero ter sabedoria, eu quero que o Senhor me dê entendimento, eu quero que o Senhor me dê inteligência, e se você buscar isso como prata, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, versículo 5, então você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Isso aqui vale não só para a vida sentimental. Nós estamos falando aqui a respeito da vida sentimental nesse mês, porque Deus colocou esse propósito para esse mês. Então, honrando e obedecendo a Deus, nós estamos dando esse foco da vida sentimental, porque Deus me tocou para lembrar que existem muitas pessoas que estão sofrendo em razão de vida sentimental. E daqui a alguns dias, chega o dia dos namorados, tem muitas pessoas que são da igreja e que ficam tristes, ficam chorando, ficam dizendo assim: Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não lembra de mim, o Senhor não está vendo a minha dor. Mas Deus, Ele vê todas as dores do seu povo. Ele sabe que você está solteiro, que você está solteira, que de repente está passando por uma crise no seu relacionamento, que você está reclamando da sua esposa, do seu marido, está pensando: Deus, por que o Senhor me deu esse homem? Por que o Senhor me deu essa mulher? Mas Deus, Ele está vendo tudo. E Ele está dizendo hoje que Ele quer que você confie nele, mas Ele também quer que você faça a sua parte. Deus está dizendo: eu também quero que você faça a sua parte. Eu também quero que você busque pelas madrugadas, que você busque a minha presença, porque eu quero me revelar a você. Deus, Ele quer se revelar a você. Eu quero mostrar coisas que você precisa aprender, que você precisa fazer, para que você que é solteiro, que é solteira, esteja pronto, esteja pronta antes de entrar no relacionamento, porque eu, o Senhor, quero dar um casamento feliz e abençoado para a sua vida. Para você que é casado, Deus está dizendo: eu quero que você aprenda a tratar melhor o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, que você honre o compromisso que você fez com essa pessoa, quando você subiu lá no altar e disse que ia estar com essa pessoa em todos os momentos da vida dela. Eu quero que você ame, que você reaprenda a amar, que vocês cresçam juntos, que vocês caminhem juntos, que vocês façam projetos novos juntos, que vocês conversem e resolvam as diferenças entre vocês. É isso que Deus quer. E Ele está falando aqui nessa primeira parte, que para você receber essa sabedoria para resolver essas questões da vida sentimental, que você precisa aceitar as palavras do Senhor. Filho meu, se aceitares, veja que existe uma condicional aqui, se aceitares. Tem muitas pessoas que têm o seu relacionamento destruído porque elas escutam que precisam melhorar alguma coisa, mas elas não mudam. Por quê? Elas não aceitam a palavra, elas não aceitam que precisam melhorar, precisam aprender, precisam crescer dentro da relação. E existem solteiros e solteiras que insistem em ser como adolescentes, pessoas que estão com 30, 35 anos, 40 anos, mas que ainda querem viver como se fossem dependentes dos seus pais, que ainda precisam pedir opiniões muitas vezes a respeito de coisas que são eles que têm que decidir. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se você esconder os mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, quem você tem ouvido? Quem são os seus conselheiros? São pessoas que temem a Deus ou são pessoas que estão do mundo? Tem pessoas que estão na igreja e escutam conselhos de influenciadores digitais. O influenciador digital está lá
com a popularidade dele, com a popularidade dela, muitas vezes querendo enganar você. Olha só quantos seguidores, quantas seguidoras eu tenho. Me escute, porque você vai ser que nem eu. Você não foi feita para ser igual a outra pessoa. Você foi feito para ser aquilo que Deus tem reservado para você. Deus tem um plano excelente, sob medida, para você. Então, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, escute a palavra de Deus. Procure falar com Deus. Busque ter sensibilidade para receber as respostas de Deus. Se você fizer isso, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, versículo 3, e se você clamar por isso, pedir por entendimento e por inteligência você alçar a tua voz, erguer a sua voz. Se você buscar isso como prata, versículo 4, como tesouro escondido, aí você vai entender, versículo 5, o temor do Senhor. Você vai entender o que é colocar Deus, ter Deus em primeiro lugar na sua vida. E você vai achar o conhecimento de Deus. Por quê? Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Agora o versículo 7, antes de ir para o versículo 7, vamos entrar aqui num estudo que nós preparamos aqui para Provérbios capítulo 2. Então aqui nós estamos falando de provérbios e vida sentimental. Estamos em Provérbios no capítulo 2 e fazendo a apresentação. Muitos relacionamentos fracassam não porque faltou amor, mas porque faltou sabedoria. Provérbios começa nos ensinando que a sabedoria não é um luxo, ela é uma necessidade para quem deseja viver bem, amar bem e construir relacionamentos saudáveis. Então aqui, Provérbios capítulo 2, nós poderíamos colocar aqui vários títulos para o vídeo de hoje. Poderíamos colocar como identificar uma pessoa de valor. Poderíamos colocar como reconhecer uma pessoa de caráter. Poderíamos colocar aqui como nós colocamos, não se apaixone antes de observar isso, que na verdade é observar o caráter da pessoa. Então, apresentando a estrutura do nosso estudo aqui, nós podemos ver na primeira parte que nós lemos, a sabedoria, ela precisa ser buscada. Nós lemos ali do versículo 1 ao versículo 6, mas do versículo 1 ao versículo 5, nós vimos ali que existe um mapa, um roteiro, um manual de como buscar a sabedoria. Você deve aceitar as palavras, deve esconder com você, deve inclinar o seu ouvido para ouvir as palavras de sabedoria. Então você deve escolher as pessoas com quem você se relacione, com quem você conversa, com quem você toma conselho. Você deve guardar isso no coração. Você deve clamar, erguer a sua voz, pedindo a Deus, me dê entendimento, e você deve buscar isso mineirando, ou seja, minerando, como quem está buscando ouro, como quem está buscando a prata. Você deve buscar isso como tesouros escondidos. Então aqui, quais são as aplicações dessa primeira parte que nós lemos? Aqui na tela, aplicações. Aprofundar o relacionamento com Deus traz autoconhecimento. Quando você conversa com Deus, você que é solteiro, você que é solteira, você também que é casado e que é casada, Deus vai mostrando para cada um de nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, Deus vai falando conosco e dizendo o que nós precisamos melhorar. Deus às vezes vai dizer, você é muito temperamental, você está fofocando demais, você está muito irado, muito irada, criando muito conflito no relacionamento. E esse autoconhecimento é a sabedoria para escolher melhor e para escolher bem. Ter o autoconhecimento
nos faz entender a respeito do nosso caráter, de quem nós somos. E ter o autoconhecimento também nos faz perceber aqueles que estão à nossa volta como as pessoas são. Então, a aparência, aqui no segundo ponto da aplicação, a aparência gera química, mas o caráter traz paz, confiança, longevidade na relação. Quando você casa, quando você se envolve com uma pessoa que tem caráter, você tem paz. Você sabe que pode confiar na pessoa. E você vai ter longevidade na relação porque você sabe que a pessoa teme ao Senhor e que ela está no relacionamento porque ela tem um compromisso. Agora nós vamos entrar na parte 2. Já vamos fazer a leitura aqui na parte final aqui do slide. Na parte 2 da estrutura de Provérbios, nós vemos que a sabedoria protege. Nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 11. Mas nós vamos ler já as aplicações aqui. Nós vamos ver que a sabedoria, ela previne de relacionamentos abusivos, previne de pessoas manipuladoras e previne de decisões precipitadas. Vamos ler aqui os versículos 6 até o versículo 11. Voltando aqui na Bíblia, nós já tínhamos lido o versículo 6, que nos diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então é do Senhor que nós recebemos a sabedoria. É dos ensinamentos dele, da palavra dele. Quando ele fala que da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, ele está dizendo que é das palavras dele que nós recebemos o conhecimento e o entendimento. Por isso, vale muito a pena você investir o seu tempo estudando a palavra, meditando na palavra de Deus. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Veja no 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os que querem andar no caminho reto. Como nós falamos, tem aquelas pessoas que não querem andar no caminho reto. Elas querem fazer a vontade delas. Elas querem seguir pela química, pela aparência, pelo prazer, pela satisfação do seu próprio corpo, da sua própria vontade. Elas não querem a verdadeira sabedoria. E muitas dessas pessoas vão seguindo pelas suas paixões, pela sua carne, pela sua vontade. Depois elas se machucam, depois elas se ferem, e muitas delas querem colocar a culpa em Deus, dizendo: por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu não sei como que Deus deixou isso acontecer comigo. Deus, ele dá a sabedoria, ele reserva a sabedoria para os retos, para os que querem buscá-lo. Como nós lemos ali no versículo 1, se aceitares as minhas palavras. Existe uma condicional. Deus não força ninguém a seguir os seus ensinamentos. Ele dá livre-arbítrio e cada pessoa faz o que quer. Mas também, nós lemos ontem, que o Senhor dá risada no momento em que o ímpio tropeça e recebe o seu castigo. Nós lemos isso: o Senhor se rirá no dia do tropeço daquele que decidiu escolher o caminho do mal. Então nós comentamos ontem que não é porque Deus é sádico, não é porque Deus é mau, não é porque Deus sente prazer na ruína e na queda das pessoas. Mas Deus, ele está o tempo todo orientando. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Agora veja o versículo 7 aqui na segunda parte. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Escudo serve para nos dar proteção. Quando vem uma flecha que é lançada contra nós, nós podemos usar o escudo e colocar na frente para que aquela flecha não nos atinja. Então, muitas vezes, você recebe uma flecha, que é um flerte, um olhar atravessado, que vem de uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Lá em Efésios,
A Bíblia fala que nós temos armaduras espirituais. E lá em Efésios, lá no capítulo 6, está escrito que a fé é o nosso escudo. Aquele que tem fé, fé significa confiança. Aquele que tem confiança em Deus, ele sabe, eu não preciso me entregar para o olhar daquela pessoa e ir atrás da pessoa e aceitar qualquer relacionamento. Porque eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, de que Deus tem uma pessoa que teme a Ele para seguir comigo. Aquele solteiro, aquela solteira que muitas vezes fica desesperado, fica desesperada e às vezes pensa, vou ficar com essa pessoa porque olhou para mim, então recebi uma flecha, um flerte, uma seta. Como eu não confio em Deus, vamos ver no que vai dar. E muitas vezes não presta atenção. A pessoa teme a Deus? A pessoa tem compromisso com Deus? A pessoa é uma pessoa da onde? Quem tem confiança em Deus sabe. Eu não preciso entregar o meu coração para essa pessoa para viver algo provisório que depois vai travar o meu coração com essa pessoa e depois eu vou sofrer. Então, escudo é para os que caminham na sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero. E sincero significa sem cera. Quando você tem um vaso e ele fica trincado, as pessoas pegam a cera e passam no vaso para esconder a trinca. Mas se você encher aquele vaso de água ou de azeite, aquela água e aquele azeite vão escorrer por aquela trinca. Levando para o mundo espiritual, a água é o que Deus quer nos lavar, quer nos limpar. O azeite, na Bíblia, representa a presença de Deus, o Espírito Santo. Se uma pessoa permite rachaduras no seu vaso, ele perde a purificação e ele perde a presença de Deus na sua vida. Mas aquele que é sincero, sincero é o que não coloca cera, sem cera. É aquele que diz a Deus, Deus, eu estou rachado, eu estou precisando que o Senhor me trate. Essa pessoa que anda na sinceridade, ela é curada por Deus. Então aqui no verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus será o teu escudo contra aquele flerte. Daquela pessoa que muitas vezes não teme a Deus e que vem e atrai a sua atenção. Você que é solteiro, você que é solteira, mas você também que é casado e que é casada, que às vezes está passando por uma situação no casamento e está pensando assim, sabe do que mais? Eu vou sair com aquela pessoa do meu trabalho porque aquela pessoa me dá mais atenção, porque aquela pessoa me elogia, sendo que o meu cônjuge, a pessoa que está ali do meu lado, não está prestando atenção em mim. Tome a palavra de Deus como seu escudo. Tenha fé e faça o que você precisa fazer para se autoconhecer, para que você tenha um relacionamento de mais intimidade com Deus, para que você possa escolher bem, você que é solteiro, que é solteira, e para que você possa manter a sua relação conjugal, o seu casamento firme em Deus. Verso 8. Para que guarde as veredas do juízo. Veja, as veredas do juízo são os caminhos do juízo. Caminhos do juízo são o que é o juízo? A capacidade de julgar, a capacidade de avaliação. Então, quando você tem sabedoria, Deus vai dar a você a capacidade de guardar as veredas do juízo. Você vai ter a capacidade de avaliar se a pessoa é manipuladora, se a pessoa é narcisista, se a pessoa é interesseira, se a pessoa é muito egoísta. Você vai ver como a pessoa trata o seu pai, a sua mãe, os vizinhos, as pessoas, como a pessoa é no seu trabalho. A pessoa é trabalhadora, tem comprometimento com a família. Então, a sabedoria vai trazer isso. Vai para que você guarde as veredas do juízo, a capacidade de julgar, de avaliar.
e conserve o caminho dos seus santos. Deus quer guardar o caminho dos seus santos. A palavra santo vem de kadosh, que significa separado. Separado para Deus. Deus guarda, ele conserva o caminho dos seus santos, daqueles que se reservam para ele. Verso 9. Então, veja, então é uma palavra que fala de consequência. Se você andar nos caminhos do Senhor, ele vai ser o teu escudo, ele vai reservar a verdadeira sabedoria para você, ele vai guardar você nas veredas do juízo, e então, como consequência, você vai entender o que é justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Você vai entender, essa pessoa não é para mim. Você vai entender, uma pessoa que é para mim é uma pessoa que primeiramente tem o temor ao Senhor. Uma pessoa que é para mim é uma pessoa que tem compromisso com o relacionamento, quer formar uma família e entende os mandamentos do Senhor. Versículo 10. Porquanto, que significa mesmo que por quê? Por quê? Por que você vai entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas? Por quê? Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Você às vezes conversa com algumas pessoas que vão na igreja, mas as pessoas parecem que são teimosas, parece que elas têm a cabeça dura. Parece que o conhecimento é difícil para aquela alma, não é suave, porque a pessoa quer fazer a vontade dela. Ela está olhando pela química, pela aparência, ela está olhando até às vezes, a pessoa não é nem bonita. Às vezes a pessoa não tem nada. A pessoa às vezes é até viciada em bebidas e cigarro, mas a própria pessoa está tão vazia sobre quem ela é. Ela tem tão baixo autoconhecimento, ela não sabe que ela é filha de Deus, que ela vai e fala: qualquer um está bom, porque a pessoa está vazia de si. O capítulo 2 está dizendo: encha-se de Deus. E entenda, ative a sua identidade como filha de Deus. Entenda que você é filha amada do Pai. E ativando essa identidade, você não vai sair por aí dizendo qualquer um serve. Parece que o conhecimento não está suave para a alma da pessoa. A pessoa está tão vazia que ela pensa qualquer um serve. Nós encontramos pessoas que fazem isso da própria vida, arruinam a própria vida por não terem o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem do relacionamento com Deus. Então, verso 10, porque a sabedoria entrará no teu coração. Quando você tiver essa disposição de buscar ao Senhor, e o conhecimento será suave à tua alma, ou seja, vai ser natural. Você vai bater o olho e vai dizer: isso não é para mim. Não tem nada a ver comigo. E o versículo 11: o bom siso te guardará. Ou seja, você terá um bom juízo e isso vai te guardar. E a inteligência te conservará. Então, a verdadeira sabedoria, essa é a segunda parte que nós vimos ali. A verdadeira sabedoria, ela livra de pessoas manipuladoras, de pessoas interesseiras, de pessoas narcisistas, de pessoas abusadoras. Tem pessoas que aceitam a agressão, a violência. Elas aceitam a agressão física, às vezes a agressão verbal. Pessoas que falam: você está feia, você está gorda, você está horrível. E elas continuam porque elas dizem: se eu deixar essa pessoa, não vai ter outra pessoa para ficar comigo não. Essa pessoa é que fica comigo, então eu vou ficar com ela. Tem pessoas que toleram os abusos porque não conseguem ver que são amados de Deus. Então, tem homens que aceitam: ah, ela falou isso pra mim, ficou me xingando, mas tá tudo bem. Se eu deixar ela, como que eu vou encontrar outra pessoa? Tem pessoas que
estão tão sem conhecimento do seu valor que aceitam isso, aceitam migalhas na vida conjugal, na vida sentimental. E Deus não chamou você para migalhas. Ele chamou você para ser filho amado, para ser filha amada. Deus tem bênçãos na vida sentimental para aqueles que são retos, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que buscam sabedoria. Agora, vindo para a tela do nosso estudo de Provérbios 2, nós vamos entrar aqui na parte 3. Na parte 3, nós vamos ler os versículos 12 até o versículo 15. E o que nós vamos ver? Que quando nós recebemos a sabedoria, aqui no ponto 3, nós recebemos o livramento de pessoas perversas e dos caminhos tortos. Nem toda pessoa ruim parece ruim no começo. Tem aquelas pessoas que têm uma aparência de que é um bom moço, de que é uma boa moça, é um bom homem, é uma boa mulher. Existem pessoas perversas que enganam. Existem até mesmo pessoas que vão na igreja, que participam da igreja, que parecem que são pessoas boas, mas na verdade são pessoas que fora da igreja são completamente diferentes. Então nós vamos ter aqui, já vamos ler as aplicações. Os pontos fortes para quem está conhecendo alguém. Observe a coerência da pessoa. Se a pessoa vai na igreja, mas depois que você sai do culto, você sai da igreja para um almoço, para um café, para um jantar, e você vê que a pessoa propõe avançar a intimidade antes do casamento. Você vê que a pessoa propõe, sai dirigindo o carro e de repente ela xinga outras pessoas. Você vê que a pessoa maltrata os pais, maltrata as pessoas com quem ela conversa, não tem bom relacionamento com os vizinhos. É uma pessoa que não é dedicada no trabalho. Muitas vezes vive com preguiça, com procrastinação, não cumpre prazos. Se a pessoa é assim no trabalho dela, ela vai cumprir os compromissos dentro do casamento? Então observe a coerência, observe a honestidade da pessoa. Se a pessoa é desonesta em pequenas coisas, ela também vai ser desonesta. Dentro do casamento, a fidelidade nas questões financeiras também tem importância. Então a pessoa é honesta. Depois observe como trata outras pessoas, observe como lida com o dinheiro, observe como fala se a pessoa já teve algum ex-companheiro, já teve uma pessoa, como que ela fala a respeito dessa outra pessoa. Se a pessoa fala mal, já teve um relacionamento anterior e fala muito mal da pessoa, ela vai falar mal de você também. Ela já mostra que é uma pessoa que não valoriza as pessoas. Agora entrando na leitura dos textos dos versículos 12 ao 15, veja, quando você busca a sabedoria do Senhor, essa sabedoria serve para, versículo 12, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, como nós lemos lá, essa é a parte 3 do capítulo 2. Vai livrar você das pessoas perversas e dos maus caminhos. Então, a sabedoria vem para te livrar do mau caminho e do homem e da pessoa que diz coisas perversas. 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. E versículo 14. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. 15. Cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Então, ter a sabedoria vai te livrar do mau caminho, do homem que diz coisas perversas, da pessoa que diz coisas más. O perverso é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Versículo 13. Vai livrar você dos que deixam as veredas da retidão. Vai livrar você daquelas pessoas que não têm compromisso com nada.
se acontecer alguma situação, alguma dificuldade, ela fala assim: eu vou pegar um atalho e vou seguir o meu caminho. Para andarem aqueles que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Quando você tem a sabedoria, você recebe livramento daquele que deixa, que abandona o caminho reto para andar pelos caminhos tortos. Versículo 14, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, ou seja, daqueles que têm alegria de fazer as coisas erradas, de andar no caminho torto, e que folgam, que ficam muito bem com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Agora vamos entrar na parte 4, que vai falar sobre o adultério. Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras. Aqui, nós entramos na parte 4 do estudo. Aqui na parte de baixo da tela, nós vemos que a parte 4 é a pessoa adúltera. Vem os versículos 16 ao 19. Muita gente pensa que a traição é o maior problema, mas o princípio desse texto não é apenas evitar a infidelidade, é evitar relacionamentos construídos sobre o engano. Então, aplicações. Quando recebemos a sabedoria do Senhor, nós nos livramos da pessoa adúltera, e aplicações dos amantes, dos relacionamentos secretos, das pessoas comprometidas e das mentiras constantes. São os versículos 16 ao 19 que vamos ler agora. Então, o versículo 16 diz que serve a sabedoria para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras. 17, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto. Concerto com C significa aliança, significa pacto. Então, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do pacto, da aliança do seu Deus. 18, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, os seus caminhos para os mortos. 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, ou seja, não vão encontrar as veredas da vida. Então aqui a sabedoria livra. O texto fala da mulher estranha. A mulher estranha é aquela que aparece quando você vai num lugar, numa reunião a trabalho, quando você vai no mercado, quando você está passeando de repente num parque e de repente aparece aquela pessoa que lança aquele flerte, que lança aquele olhar, ou que aparece, dá aquela conversinha e vem a tentação. Quando você tem a sabedoria, você não cai nisso. Você olha, você observa como a pessoa fala, como a pessoa se porta, como a pessoa está vestida, a forma como uma pessoa se veste, como uma pessoa fala, como uma pessoa se porta, revela, mostra se a pessoa tem ou não tem um compromisso com Deus. Claro que a pessoa pode ter a aparência, como nós lemos no estudo na parte anterior. Nós lemos ali que a pessoa pode ter a aparência, ela pode enganar, mas você pode escapar de muitas armadilhas já de antemão. Tem pessoas que vêm e dizem: mas a pessoa mentiu para mim, será que essa pessoa é de Deus para mim? Ora, se a pessoa está mentindo agora que o relacionamento está só na conversa, o que se espera dessa pessoa no namoro, no noivado e no casamento? Ela já é uma pessoa que gasta os seus recursos com bebida, gasta o seu dinheiro e vive sempre no limite? Ela vai ter comprometimento no casamento? Já é uma pessoa que gasta de maneira excessiva, descontrolada? Ela vai ser uma boa pessoa no casamento? Então, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, a estranha, aqui o texto fala da mulher estranha, mas você que é mulher também, pode aparecer o homem estranho.
O homem que apareceu no seu caminho, que lançou um olhar para você, que chama a sua atenção e que parece que é um bom relacionamento, você também precisa prestar atenção. O que fala, o que pensa, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira. A estrangeira, a pessoa que vem de outro país. Outro dia, uma mulher estava dizendo que começou um relacionamento amoroso com um homem de outro país. E esse homem ficava elogiando ela, dizendo que ela era muito bonita, e ele pagou a passagem para que ela fosse aqui do Brasil para morar com ele. Quando ela saiu daqui, ela chegou na casa dele, ele começou a maltratar ela e começou a dizer: lava aí, passa aí, faz as coisas para mim, e começou a tratá-la como se fosse uma empregada. E ela estava ali dizendo que estava sofrendo demais, procurando socorro na embaixada do Brasil para poder voltar para o país, porque ela foi pensando naquelas palavras: ah, ele é um estrangeiro, ele vai cuidar bem de mim. Então aqui, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, às vezes a pessoa vai com a ilusão: vou para outro país, vou encontrar uma pessoa. E a questão não está em você procurar uma pessoa pelos teus critérios, mas em você conhecer a Deus e colocar a sua vida no temor ao Senhor e ativar a sua identidade, saber que você é uma pessoa de muito valor para Deus e ter um autoconhecimento para que você entenda os seus valores e buscar conhecer a Deus e crescer e se desenvolver, porque isso naturalmente vai levar você para um bom relacionamento, para um relacionamento que vai ser abençoado por Deus. Isso vai te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras. Versículo 17. Tem a pessoa que deixa o guia da sua mocidade. Tem a pessoa que adultera. A pessoa que não tem compromisso com o seu casamento. Esquece da sua esposa, esquece do seu marido, esquece do concerto, da aliança, do pacto do seu Deus. Versículo 18. Por que é preciso fugir dessa pessoa que é adúltera, que não tem compromisso, que vive com engano? Por quê? Versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. E o 19. Para todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Fuja de pessoas que são desleais no seu relacionamento. Nunca se envolva com uma pessoa que é casada ou que é casada. Se a pessoa é casada ou se a pessoa é casada, diga: você tem um compromisso com o seu marido, com a sua esposa. Não aceite viver com um relacionamento que não tem direção de Deus. Agora o versículo 20. A sabedoria, o temor ao Senhor vem, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Os justos são os que fazem aquilo que é correto, que praticam a justiça. Tem pessoas que aceitam a proposta da mulher casada do homem casado. E até tem muitas pessoas que até mesmo da igreja aceitaram se casar com uma pessoa que era casada. Você vê escândalos acontecendo na igreja. Ah, a pessoa estava casada com a irmã estava casada com o irmão e depois estão casados com outras pessoas. Mas esse não é o ensinamento do Senhor. Esse não é o caminho do Senhor. Cada um dará parte daquilo que faz diante de Deus. Não é esse o ensinamento do Senhor. Agora o versículo 21. Porque os retos habitarão a terra. Habitarão a terra significa vão viver a sua vida. A sua terra é o seu terreno, é a sua vida. Os retos habitarão a terra, vão habitar, vão viver bem a sua vida. E os sinceros, os que se corrigem, permanecerão nela, vão ter algo firme, vão permanecer. O seu casamento vai durar, vão manter a sua relação, vão estar na sua vida. 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Então,
Os ímpios, os que fazem o mal, os aleivosos, os que gostam de seguir pelo caminho errado, os que sentem prazer em desviar-se e fazer a sua própria vontade, serão exterminados. Então, finalizando aqui o nosso estudo de hoje, aqui algumas palavras. Para quem acabou de terminar um relacionamento, talvez hoje você esteja sofrendo porque confiou em alguém que não tinha caráter. A dor é real, mas Deus pode usar essa experiência para desenvolver discernimento. Então, não caia mais na entrega para alguém porque por um vazio existencial. Procure a Deus. Existe um vazio em todo ser humano. Existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Busque preencher esse vazio da existência que é natural com Deus. Esteja pronto, esteja pronta, esteja completo, completa, plena na sua relação com Deus. Isso vai fazer com que você encontre uma pessoa que também está com plenitude com Deus. O que passou, o que acabou, a dor que você sente hoje, ela será curada. Pense, o que foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? Você também teve acertos. E recuse propostas de relacionamentos provisórios só por uma carência emocional. Agora, o segundo ponto ali. Para quem sofre abuso, a sabedoria bíblica não ensina a permanecer indefinidamente em situações de violência ou abuso. Pelo contrário, a palavra nos ensina a reconhecer os caminhos perigosos e nos afastar deles. Você não tem que continuar a sofrer abuso. O abuso nem sempre é físico. Às vezes o abuso é psicológico. Às vezes o abuso é por palavras. Às vezes o abuso é com ameaças. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Você não tem que passar por esses abusos. Conscientize a pessoa. Você está passando do limite. E se você está ainda na fase de conhecer alguém e percebe que a pessoa é controladora, ciumenta, abusiva, fuja disso. Fale a respeito disso e veja se existe mudança na vida da pessoa. Se a pessoa insiste nisso, você sabe que você vai ter limitação da sua liberdade. Tem pessoas que ficam presas dentro de casa por causa dos ciúmes. Tem pessoas até que... Uma história outro dia que eu vi que a mulher chegou a pegar uma faca contra o próprio marido por ciúmes. Então, existem pessoas que não têm o conhecimento do seu valor. A sua dúvida a respeito delas mesmas, do valor delas, faz elas agirem dessa forma. Então, fuja dessas situações. Agora, para os casados, o terceiro ponto ali. O caráter que atraiu você no início do relacionamento precisa continuar sendo cultivado dentro do casamento. Aquilo que levou você ao casamento, você precisa acender essa chama constantemente. Cuidar do seu casamento. E, por último, a vida sentimental saudável precisa de honestidade, de fidelidade, precisa de integridade e de transparência. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a prosseguir na leitura de Provérbios nos próximos dias. Se você nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro de sabedoria que tem 31 capítulos. Todos os meses você pode ler Provérbios em várias perspectivas e aplicar em toda a sua vida e em todas as suas relações, em todos os seus negócios, em tudo que você faz. No mês passado, nós fizemos a leitura de Provérbios no foco do trabalho. Você pode encontrar aqui na playlist do canal a playlist chamada Provérbios e Trabalho. Se você quer conhecer o livro de Provérbios na perspectiva das relações
de negócios, carreira profissional, nós fizemos a leitura dos 31 capítulos no mês de maio, que é um mês que começa com a comemoração do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, como você já sabe. E nesse mês de junho, nós estamos fazendo a leitura na perspectiva da vida sentimental. Então Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje, sempre e sempre. Amém. Agora faço um convite a você que ouviu essa mensagem e de repente ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você aceita a Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Ser o seu único Senhor significa que você vai buscar a Deus, você vai chegar até Jesus, vai receber o perdão dos seus pecados, porque dizer que Ele é o único Salvador é reconhecer que só Ele, pelo sangue que Ele derramou na cruz, que foi o sacrifício que Ele fez por nós, nos traz o perdão dos pecados. Quando recebemos o perdão dos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que é o próprio Deus em nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode recebê-lo agora, fazendo essa oração de entrega, de confissão, que você confessa que quer Ele como seu único Senhor e único Salvador. E você vai buscar a Deus. Você vai receber Deus como seu Pai. Você vai receber o Espírito Santo na sua vida. E Ele vai guiar você. Ele vai preencher o vazio da sua alma. Ele vai dar um sentido de vida para você. Você vai entender o seu valor. E você vai encontrar uma boa pessoa para ter um relacionamento abençoado por Deus. É isso que Deus tem preparado para você, solteiro e solteira. E se você está casado, está casada, Deus tem renovação, restauração, reconciliação. Ele tem bênçãos para o seu casamento. Então entregue a sua vida para Deus, comece a andar no caminho reto, ande em sinceridade, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, tenha honestidade e transparência no seu relacionamento e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Se você está noivo ou noiva e de repente percebe que alguma coisa não vai bem, repense, você ainda está em tempo. Se você está na fase do namoro, repense, pense bem, você ainda está em tempo. Então, vamos fazer essa oração de confissão. Ligue o seu pensamento com Deus, abra o seu coração para Deus e faça essa oração, porque a Bíblia fala que nós somos salvos quando cremos no coração em Jesus e que Deus o ressuscitou dos mortos e confessamos com nossa boca que Jesus é Senhor. Então, nessa oração você vai confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Ore comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração que está na tela comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é um livro que fica no céu, que registra o nome de todos os que aceitam a Jesus. A Bíblia fala que quem aceita Jesus se torna filho de Deus, filha de Deus. E que ele anota isso no livro da vida, no dia do julgamento final. Quem for achado no livro da vida herdará o reino de Deus. Você recebeu Jesus, você agora é filho, você agora é filha dele. Então, caminhe com ele, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva. Estude a Bíblia, procure saber os ensinamentos dele para a sua vida. Vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra, por esse estudo da sua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que ouviram esse estudo nos seus relacionamentos conjugais. Que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor derrame a tua bênção de alegria, satisfação, renovação, restauração, reconciliação para os casais.
e que o Senhor venha abençoar esse solteiro, essa solteira, que está buscando uma pessoa para ter um relacionamento, que o Senhor venha dar autoconhecimento, que o Senhor venha trazer agora o conhecimento do seu valor, que o Senhor venha mostrar o seu amor, que esse solteiro, esse homem, essa mulher, receba a convicção, a confiança de que é amado, de que é amada do Senhor, e que, conhecendo o seu valor, possa encontrar uma boa pessoa que teme ao Senhor e que tem compromisso com o teu reino, que tem um caráter moldado pelo Senhor, para que possam ter casamentos abençoados pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bênção, pela tua fidelidade até o fim. Peço que o Senhor abençoe. Dessa forma, agradecemos, dando glória ao Pai, porque nos ama como seus filhos, dando glória ao Filho, porque veio e deu a vida por nós para nos salvar e nos dar esse acesso ao Pai, e glória ao Espírito Santo, porque nos acompanha, nos orienta, nos revela e direciona para o caminho certo. Assim oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus e glórias a Deus.